início a sessão agora de tarde do seminário, né, A Previdência Precisa de Reforma, do Instituto Democratize. Bom, boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme para mim estar participando aqui com vocês. Apesar de morar fora de São Paulo já há quase 30 anos, eu sou paulistano, né? E estou acompanhando com bastante entusiasmo, né, a criação do Instituto. Então, agradecer bastante ao Boulos, né, ao Marco pelo convite, a Marina, ao Jacinto, pelo pessoal todo da equipe, né, que está proporcionando esse debate. E, enfim, a conversa que foi proposta para mim e pelo colega Guilherme Mello, né, para a gente discutir os impactos fiscais, né, e sociais da reforma, da PEC 06 em especial, né? E eu acho que o título do evento ele é muito útil para a gente começar a nossa conversa. Quer dizer, então, o que diz? A Previdência precisa de reforma? Essa aqui é a grande questão que está colocada na cabeça, né, da maioria da população brasileira. E eu acho que para a gente aqui, quer dizer, por mais que a gente já tenha, né, uma visão crítica, etc., é importante aprofundar esse debate e recuperar informações, argumentos, tá certo? Porque isso a gente vai multiplicar, né, no nosso dia a dia, nas escolas, nas ocupações, nas empresas, nas ruas. Enfim, a gente precisa ganhar cada vez mais a opinião pública para que, indiretamente, né, os deputados agora e, eventualmente, depois os senadores, eles se sensibilizem, tá certo? E, eventualmente, se coloquem contra as maldades que estão colocadas nessa reforma, tá certo? Agora, do ponto de vista fiscal, né, quer dizer, que é o que, então, a gente pode contribuir na nossa conversa. Quem fala em política fiscal, quer dizer, está falando, basicamente, de receitas tributárias, impostos do governo e as despesas, os gastos tributários, os gastos orçamentários, tá certo? E o grande argumento que o governo apresentou, desde a época ainda da tentativa da reforma do Temer, era o quê? O Brasil está passando por uma crise fiscal profunda, não tem jeito, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência, senão o Brasil quebra. Esse é o grande argumento. Assim como se fez logo depois do golpe, né, contra a presidenta Dilma, vocês se lembram, em dezembro de 2016, também esse clima de catastrofismo, né, antessala do apocalipse, precisamos apoiar, na época a gente chamava da PEC do fim do mundo, né, a emenda constitucional 95, que se transformou, que congelou durante 20 anos, está congelando durante 20 anos, todos os gastos públicos, principalmente os gastos de natureza social. E o que aconteceu? Já tem 2 anos e meio que essa medida draconiana foi adotada, a economia brasileira continuou regredindo ou andando de lado, tá certo? Quer dizer, então, todo aquele discurso de que a questão fiscal era essencial veio por terra abaixo. A reforma trabalhista era a mesma coisa, temos que, né, reduzir direitos dos trabalhadores, flexibilizar a nossa CLT, porque isso é que, então, vai retomar o crescimento da economia, vai retomar empregos. Desemprego está aí na ordem de 13 milhões, com todos os prejuízos causados justamente pela flexibilização. No caso de agora, é o mesmo discurso, né? Tanto que, quando o Guedes ele vai ao Senado, quando ele vai à Câmara, ou os seus assessores, quer dizer, o único foco é o foco do trilhão, né? Quer dizer, o Brasil está passando por uma crise enorme e a gente tem que fazer uma reforma para economizar. No começo, começou com 1,2 trilhão, né? E agora a gente vai conversar um pouco sobre isso, com essa mudança toda no substitutivo do relator, a coisa está baixando de figura, tá certo? Só que a gente vai tentar mostrar, quer dizer, esse argumento ele não se sustenta, né? Quer dizer, primeiro, a questão fiscal, ela não é única e exclusivamente a questão que é impactada pelo gasto previdenciário. É verdade, o gasto previdenciário é um dos maiores gastos do orçamento do governo federal. Você tem outros, você tem a educação, você tem a saúde. Só que o que aconteceu? Nos últimos praticamente 20 anos, a gente acabou entrando numa lógica, num discurso, que é extremamente perigoso, né, e criminoso, do meu ponto de vista, que é enfocar a questão dos gastos unicamente por um adjetivo que eles ganharam,
que é o gasto primário. Vocês devem estar sempre ouvindo isso. Não, o superávit primário, a despesa primária. O que aconteceu? Quer dizer, por que veio esse adjetivo, né, aparentemente inocente? Isso aí remonta, vamos falar sobre isso, à década de 80, a renegociação das dívidas externas dos países do terceiro mundo, com o Fundo Monetário no meio, aquela coisa toda. Mas o que é? Você identifica que dos gastos todos que um governo tenha, não é só no Brasil, não, isso é pelo resto do mundo, você vai priorizar todos os gastos, todas as despesas que não são financeiras. Ou seja, quando alguém está falando o gasto primário, ele fala saúde, educação, previdência, saneamento, eventualmente até investimento, dependendo do país e do momento, e deixa de lado o gasto financeiro, a despesa financeira, que no caso da União no Brasil é basicamente gasto com juros da dívida pública, só isso. Esse gasto está fora da discussão. Então, por exemplo, a PEC 95, 20 anos de congelamento. O gasto financeiro pode crescer livre e solto, porque ele é como se não fosse um gasto. Porque quem fez esse tipo de legislação e lançou esse conceito estava justamente preocupado em preservar o interesse do sistema financeiro. Isso porque, se a gente coloca esse gasto na mesa, aí a gente vai ver que o principal componente para a despesa do orçamento da União é o gasto financeiro, são os juros. Porque essa é uma conta que é estruturalmente deficitária. Ela é gastadora, não tem receita financeira, no caso do Brasil, é só despesa. No caso do orçamento, por exemplo, quando você pega a conta da Previdência, como você diz, aí você tem despesas e tem receitas. As despesas previdenciárias, agora estão na ordem, né, de 600, 700 bilhões, são até maiores do que as despesas com juros. Só para lembrar, os últimos 12 meses, porque isso o Banco Central atualiza mês a mês, o Brasil gastou 380 bilhões com juros. O que eles dizem que é o déficit da Previdência não chega nem à metade disso nos últimos 12 meses, num exercício. Então, se quer fazer um debate sério sobre a questão fiscal, então vamos colocar todos os argumentos na mesa. Tá certo? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quer dizer, o que se diz, olha, a economia brasileira está em recessão, eles até reconhecem isso, porque os dados do próprio IBGE, né, e do Banco Central e do Tesouro estão mostrando, o Brasil está em recessão, o Brasil não sai da crise, não retoma a atividade econômica, o PIB não cresce, por quê? Porque o Congresso não quer votar a reforma da Previdência. No momento que o Congresso votar a reforma da Previdência, né, dá-se a solução mágica e automaticamente toda a economia vai voltar a funcionar, os empresários vão voltar a investir, empregos serão gerados, etc. Isso é conto de carochinha, quer dizer, ninguém acredita nisso. Alguém já tinha comentado em alguma outra sessão. Quer dizer, os empresários investem não pelos belos ou os maus olhos do Bolsonaro ou do Paulo Guedes. Ele pode ter até apoiado, né, a eleição do Bolsonaro, pode ter achado que foi uma solução, né, ter tirado o PT do poder, aquela coisa toda que a gente já está cansado de ouvir, mas ele não vai botar o dinheiro dele na hora que ele analisa e percebe que esse modelo é inviável. Quer dizer, ele só vai conseguir retorno sobre capital investido na hora que a dinâmica da economia voltar a funcionar. E isso só vai acontecer na hora que a gente tiver uma coisa que é fundamental, que o projeto desses caras não coloca, que é a recuperação da capacidade e do protagonismo do Estado na atividade econômica. Quer dizer, enquanto ficar tudo jogado às livres forças de mercado como eles querem, nada vai ser feito. Há 2 anos e meio que a gente está esperando as livres forças de mercado resolverem a crise, e não vai resolver. E não é porque é Brasil. Você pega os Estados Unidos, depois da crise de 2008, 2009, você pega a União Europeia, o Japão, todos esses países que eram justamente os patronos ideológicos dessa questão da austeridade, etc. e tal, eles foram obrigados, os seus próprios dirigentes da área econômica, etc., inclusive Fundo Monetário, Banco Mundial, a rever. Porque eles falaram, olha, se a gente não mudar esse foco do que deve ser o papel do setor público na economia, a economia americana, europeia e mundial não vai se recuperar. E eles deram um cavalo de pau nesse pensamento e começaram a fazer justamente lá aquilo que eles diziam que a gente não podia fazer aqui, que é baixar juros. Nos Estados Unidos e na Europa, durante muito tempo, os juros era negativo.
Você percebe? Quer dizer, é uma dica para o empresário. Se você deixar o dinheiro parado, você está perdendo, porque os juros é negativo. Se você for para a atividade econômica, você investir, aí você vai poder ter um ponto de rentabilidade. A gente aqui, quer dizer, há 30 anos ou mais, o Brasil é o paraíso do sistema financeiro internacional. A gente sempre foi campeão internacional da taxa de juros e batia no peito orgulhoso disso. Você não tem nenhum incentivo, nenhum estímulo para que a atividade econômica que gera emprego, que gera renda, que não é só o parasitismo rentista, tá certo? Se viabilize. Então, pelos dois lados, quer dizer, seja por essa falácia da questão fiscal, seja pela falácia, né, da fadinha das expectativas, como a gente diz, que automaticamente, no dia seguinte à votação da reforma, o Brasil retoma, né, o caminho do crescimento econômico, isso não se sustenta, tá certo? Então, o argumento, quer dizer, precisa de reforma, para quê? Para esses dois lados não precisa, porque ela não vai resolver. Vejam, a estrutura das despesas da União, o orçamento com a despesa. Por mais maldosa que seja qualquer intenção da reforma, né, que os caras queiram fazer, o ano que vem, 2020, o nível das despesas previdenciárias está dado, é o mesmo. Quer dizer, quem está aposentado em 19, estava aposentado em 18, vai continuar aposentado em 20, em 21, em 22. Mais gente, inclusive, vai se aposentar. Então, o nível das despesas previdenciárias está dado. A não ser que alguém venha com a ideia maluca e fale, ó, todo mundo que tiver uma aposentadoria maior do que um salário mínimo não vai receber mais nada a partir do mês que vem. Isso não existe. Né? Quer dizer, minimamente a gente tem a garantia de direito adquirido. Então, é um discurso muito mais ideológico, tá certo? Quer dizer, no sentido de promover a destruição do regime que existe a médio e a longo prazo, do que propriamente dizer, não, a questão fiscal vai ser resolvida em 2020. Não vai. A despesa está dada. A única forma da gente resolver o que eles chamam do desequilíbrio fiscal é promover crescimento econômico, porque essa é a forma do Estado recuperar a capacidade de arrecadação. Quer dizer, você tem o lado da despesa, você tem o lado da receita. Então, se a atividade econômica volta, então, você tem mais emprego, você tem mais empresas operando. Então, desde os impostos em geral, imposto de indústria, imposto de renda, etc., até as receitas previdenciárias, concretamente, porque elas são sobre salário. Na hora que você não tem salário, você não tem emprego, elas caem drasticamente, elas podem recuperar. Essa é a única forma da gente promover algum equilíbrio fiscal a curto e a médio prazo, tá certo? Agora, o que acontece? Quer dizer, quando você olha esse debate, né, imagino os colegas chilenos chegando aqui no Brasil, né, e vendo parece que o Brasil agora descobriu, né, em 2019, que ele precisa fazer uma grande reforma previdenciária. Por quê? Porque desde a época de Cabral, né, e Dom Pedro I e Dom Pedro II e a nossa proclamação da República, nunca ninguém se preocupou em mexer no sistema previdenciário. E isso não é verdade. Isso é uma grande mentira também. A gente precisa aprender com a história, gente. O que acontece? Você tem, logo depois do golpe de 1964, então já se vão um pouco mais de 5 décadas, 50 anos, é um período interessante para a gente pensar a questão previdenciária, porque a questão previdenciária é uma questão geracional, intergeracional. Né? Quer dizer, eles fizeram não, os militares obrigaram, né, os chilenos a fazerem a reforma na década de 70 e 80, agora é que os resultados começam a aparecer. Um sujeito começa a trabalhar hoje, 20 e poucos anos, quando ele for se aposentar daqui a 30, 40 anos, é que ele vai começar a sentir no bolso os efeitos. É óbvio que, socialmente, coletivamente, a gente percebe isso com uma certa antecedência, tá certo? Mas, em 1964, logo depois do golpe, em 66, mais exatamente, tá certo? Quer dizer, foram feitas uma série de reformas, entre aspas, modernizantes, né, no Brasil, na ótica do sistema financeiro internacional, tá certo? Na ótica das elites brasileiras, é óbvio, mas mudanças foram feitas. Por exemplo, naquela época, o Brasil não tinha um banco central, foi criado um banco central, né? Foi reforçado, né? Quer dizer, a organização do sistema financeiro, essa coisa toda, enfim. E foi feita uma reforma importante. A gente tinha um sistema que não era exatamente o sistema como era no Chile, antes das AFPs, mas era uma coisa semelhante. Você tinha órgãos setoriais dos trabalhadores, então,
no comércio, na indústria, nos transportes, os bancários, eles tinham os IAPs, que chamavam Instituto de Aposentadoria e Previdência. Logo depois do golpe, óbvio que veio uma resposta política por isso, porque eram dirigentes sindicais, que eram influenciadores desse processo, de antes do golpe, eles foram todos fechados e transformados autoritariamente, Congresso fechado, essa coisa toda, vocês se lembram, numa nova instituição chamada o quê? INPS. Ô, Guilherme, desculpa, a gente começou a sentir, tá? Imagina. São Paulo tem o trânsito que a gente não controla, todo mundo é perdoado. Mas, então, foi criado, então, o INPS, quer dizer, todos os IAPs foram extintos e juntados e fundidos numa coisa chamada Instituto Nacional de Previdência Social, que passou a ser o único órgão oficial, vamos dizer, para promover aposentadorias e pensões, que eram antigos IAPs. Estamos em 66. Foi uma reforma importantíssima. Vocês imaginam, né, o impacto que isso provocou do ponto de vista dos direitos previdenciários, do mecanismo previdenciário. Avançamos um pouco no tempo, uma década depois, meados da década de 70, quase chegando na década de 80, uma outra mudança muito importante no nosso sistema previdenciário. A gente tinha uma tradição, né, de algumas empresas grandes, principalmente empresas estatais, que tinham os fundos de pensão, né, quer dizer, era o Previ do Banco do Brasil, que estão até hoje, né, a Petros da Petrobras, a Funcef da Caixa Econômica, Postales, né, dos Correios, acho que ainda nem existia antes. Mas, enfim, e aí se percebeu, quer dizer, do ponto de vista do interesse do sistema financeiro, que havia um nicho importante para acumulação e crescimento das atividades do sistema financeiro. Fazer o quê? A chamada complementação da Previdência. Esses fundos de pensão já faziam isso na época. Você sempre teve um teto do regime oficial, né, que é agora o RGPS, e os fundos de pensão complementavam acima desse teto, como complementam até hoje. A novidade é o quê? Que se abriu uma outra esfera de mercadoria, que é isso que se chama no sistema financeiro, que eram os chamados fundos abertos, porque os fundos de pensão eram fechados. E aí é isso que a gente tem hoje. Você vai num Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, você pede um Bradesco Prev, um Itaú Prev, um BB Prev, que é na verdade, é um seguro, né? Quer dizer, é um produto do sistema financeiro que você compra, tá certo? E que você cotiza, né, mensalmente, muito parecido com os sistemas da FPs e com o sistema de capitalização, né, que o Guedes pretende fazer. Isso se generalizou, né? Quer dizer, era uma coisa que era inexistente no sistema previdenciário brasileiro. E, para ele crescer, qual é a lógica? Quer dizer, esse sistema só cresceria à medida que eu colocasse limites para o crescimento do teto, porque ele é acima do teto. Então, quem ganha até o que é hoje, os 5.900 e alguma coisa, antes eram 10 salários mínimos, né? Quer dizer, hoje seria alguma coisa em torno de R$ 9.900 o teto do INSS. E aí começou uma política pública, quer dizer, estimulada de ir reduzindo gradualmente esse teto para estimular o crescimento justamente da previdência privada. Com benesses, por exemplo, quem abre um desses fundos, chama PGBL, essa modalidade, né? Plano Gerador de Benefícios Livres, você abate do seu imposto de renda 12%. Né? Quer dizer, então, você está estimulando com benefício fiscal, fora os benefícios que as empresas têm, né, para criar um fundo de pensão para os seus assalariados, tá certo? E mais uma nova reforma importante, quer dizer, para mostrar que você tem um cenário nas últimas décadas de uma série de mudanças, essas foram muito importantes, tá certo? Quer dizer, mais à frente, a gente chega na década de 90, né, 10, 15 anos depois disso, você tem uma outra reforma de peso, em 98, né, quer dizer, não, desculpa, antes disso a gente vai falar de uma outra mudança muito importante, talvez a mais importante de todas, que é o coroamento do processo constituinte, em 88, tá certo? Quer dizer, então, o que acontece? Em 88, você tem algumas mudanças de peso no sistema. Quer dizer, primeiro, você cria o conceito da seguridade social, né? Quer dizer, que veio, né, importado da Europa, principalmente, e alguns países da América Latina também tinham, e unifica, então, direitos de saúde, de assistência social e de previdência social num único conceito como direito de cidadania. Tão importante e relevante na Constituição que você tem um orçamento especial para isso. Pouca gente sabe disso, porque acabou virando letra morta, né? Quer dizer, as pessoas se reúnem, votam, mas todo ano, quando vota o orçamento chamado fiscal, tem que votar também o orçamento da Seguridade Social.
E lá dentro, porque é um orçamento público e oficial, ele está sempre equilibrado. Você tem as despesas, e aí, se não tinha receita suficiente, o governo vai lançar a mão das receitas. E aí, ao longo do tempo, criou, então, COFINS, que é a contribuição para o financiamento do quê? Da Seguridade Social. Foi criada para dar equilíbrio a isso. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Foi criado para ajudar no equilíbrio do orçamento da Seguridade. Só que, na prática, quer dizer, o governo foi fazendo, né, o que hoje a gente chama de DRU, né, a desvinculação das receitas da União, antes era Fundo de Estabilização Social, Fundo Social de Emergência. Foram vários nomes para o governo ir se apropriando, vamos dizer, de uma forma um pouco maliciosa e malandra, vamos dizer, desses recursos, né, mas eles estavam ali. O que acontece também importante na Constituição de 88? Você introduz para o sistema previdenciário um setor que antes era proibido. Quer dizer, a lei impedia que trabalhadores do campo tivessem acesso à previdência. Isso era uma loucura. Quer dizer, existia um programa que chamava Fundo Rural, que o sujeito tinha que ter 65 anos, tinha que ir numa agência para provar, etc., e tinha direito à fortuna de meio salário mínimo. Quer dizer, era um fundo que só arrecadava, ninguém praticamente conseguia aceder a esse benefício. Tá certo? Então, se introduz o quê? O direito a que os trabalhadores do campo tenham acesso à Previdência Social. Eles fazem parte da Previdência Social a partir de 1988. Isso é uma grande conquista. E, exatamente pela medida de inclusão, quer dizer, você passa a ter alguns problemas ali que vão se manifestar lá na frente agora em especial. Por quê? Porque essa é uma categoria que entra no sistema, inclusive com um nome diferente, porque eles chamam de segurado especial. Por quê? Porque imagina a cena, o seu João, 1989, o ano seguinte à proclamação da Constituinte, ele vai na agência do INSS e diz, moço, eu tenho 60 anos, trabalhei a minha vida toda no campo, eu quero o direito à aposentadoria. Perfeito. Só que na contabilidade que o governo agora diz que está desequilibrado, o que acontece? O seu João nunca contribuiu na vida dele, porque ele era proibido de contribuir. E a Constituinte diz, não, olha, soberanamente a gente reconhece um direito, a gente quer reparar uma dívida histórica da maioria da sociedade brasileira com esse setor. Então, contabilmente, o que acontece? Quer dizer, a gente sempre brigou por isso e nunca foi ouvido, o Tesouro Nacional devia fazer a contribuição do histórico, do passivo de contribuições de cada um desses. Começou com o seu João e foi crescendo, 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 hoje são alguns milhões. Tá certo? Mas não é simplesmente um problema contábil. Você não pode dizer, olha, a Previdência é estruturalmente deficitária porque o seu João não contribuiu e agora está recebendo uma fortuna de um salário mínimo. Não é essa a questão, tá certo? Principalmente por isso, né? Porque 92, alguma coisa por cento, se eu não estou equivocado, dos pensionistas, dos benefícios dos rurais, é de um salário mínimo, tem até menos, tem gente que ganha menos do que um salário mínimo pelo INSS. Então, você vai dizer que é isso que você está querendo combater? Esses são os privilegiados? Né? Isso é uma loucura, tá certo? Bom, o que acontece? Quer dizer, foram mudanças também de peso, como as outras, como a de 66, como a década de 70, que abriu, não é, para a Previdência Complementar, como essa que ampliou direitos, efetivamente, e mudou, né, o sistema previdenciário em si. Quer dizer, primeiro, não é mais INPS, porque não é mais a Previdência apenas, se mudou o conceito, é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá certo? Mais à frente, 10 anos, eu estou acelerando por causa do tempo, você vai me controlando. Tá? Você tem a primeira reforma, então, pós-Constituição, né, na época do Fernando Henrique, a reforma de 98. Aí já começa a ter mudanças no sentido do quê? Da redução de direitos e da redução de despesa. Veja que nenhuma das reformas, quer dizer, se pensou que, se quiser fazer alguma reorganização do regime previdenciário, você tem que pegar dos dois lados, o lado das receitas e o lado das despesas. Todas as reformas, a partir da década de 90, foram orientadas para reduzir despesa. E, pelo contrário, quer dizer, uma série de outras medidas colaterais de política econômica que foram estimulando o quê? A redução das receitas, com benefícios fiscais para as empresas, tá certo? E isso aparece, por exemplo, na hora que a gente olha os balanços do regime geral da Previdência Social, porque o governo enche a boca para bater no peito, para dizer que está desequilibrado,
todo mês, né, pelo menos até agora, não sei se eles vão se arrepender, é divulgado o boletim do Regime Geral da Previdência Social. E a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Entende? Quer dizer, até 2015, como eu falei para vocês, os trabalhadores urbanos, que é o que remonta à época ainda do Getúlio Vargas, etc., ele estava absolutamente equilibrado. É que na hora que você vai ver o número, por exemplo, tem empresas que não recolhem a previdência. Por exemplo, a pequena e média empresa, elas são isentas de imposto. Então, você vai dizer que, porque e é um estímulo importante, eu não estou dizendo que é negativo, não, mas você vai dizer que a previdência, o nosso sistema previdenciário está errado porque o governo quer estimular as empresas que são geradoras de emprego? De jeito nenhum. Tá certo? Você tem atividades de exportação, por exemplo, que são isentas de previdência. Então, você vai dizer que o sistema previdenciário está estruturalmente desequilibrado por esse tipo de distorção? Ou ainda, para não falar da sonegação, ou para não falar ainda depois, né, a partir de 2013, as desonerações que foram dadas, né, quer dizer, então, aquela reclamação antiga do empresário brasileiro, falando do custo fiscal, não sei o quê, não sei o quê. Então, se tentou, então, vamos mudar a forma da contribuição previdenciária. Então, ele não recolhe mais a partir da folha de pagamento, com a ideia, né, ingênua de que isso ia recuperar emprego, essa coisa toda, porque você dá um benefício para as empresas, e elas passam a recolher sobre o faturamento. Só que isso também implicou uma queda grande na arrecadação dos regimes do regime previdenciário, no caso do RGPS, tá certo? Mas, enfim, então, em 98, novas mudanças, e aí começa. Então, primeiro, a criação do fator previdenciário. Isso é uma coisa fundamental. É muito pouco falado, mas, do ponto de vista do valor, é enorme. Por quê? Porque você começa a diminuir o valor do benefício da aposentadoria se a pessoa não tiver cumprido uma série de requisitos que estenderiam o tempo da inatividade. Tá certo? Então, as pessoas passaram a fazer o quê? Eu vou me aposentar agora, logo que eu posso, antes que venha mais maldade por aí, e vou complementar minha renda com algum outro tipo de trabalho informal. Vocês devem conhecer muita gente que faz isso. Ó, não quero registro em carteira porque eu já tenho um benefício previdenciário. Infelizmente, a coisa, né, as pessoas precisam fechar a conta no final do mês. Né? E eles estão orientando justamente as maldades sobre essa base que ganha 1 ou 2 salários mínimos, entendeu? Quer dizer, como se isso fosse os elementos que provocam eventual distorção ou desequilíbrio ou mesmo privilégios, tá certo? Outra reforma, começa em 2003, vota em 2005, já no governo Lula, e depois tem outra ainda em 2013. Também reformas importantes, tá certo? Mas na ótica de complicar, quer dizer, por um lado, né, a vida dos servidores públicos, tá certo? E, por outro lado, também, quer dizer, entrando nessa lógica do que, né, a gente que trabalha com o assunto, no previdenciarês, né, a gente chama da reforma paramétrica. O que é essa reforma paramétrica? Você mexe nas idades e no tempo de contribuição, né? E sempre fazendo um jogo para que a pessoa contribua mais e se aposente mais tarde. Se não tiver isso, você tem uma redução do valor do benefício previdenciário, tá certo? E também, mais talvez a última, né, das histórias das reformas, para mostrar como isso aqui não é uma novidade que caiu do céu, que sempre precisou, você tem uma reforma importante que já foi lançada lá em 98, se tentou em 2003 e depois só foi efetivada em 2013, veja como, né, os tempos de reforma previdenciária eles têm que ser negociados, consertados, é difícil, que foi o estabelecimento de uma isonomia, um tratamento igual, entre o setor público e o setor privado. Isso é muito pouco falado no debate atual. Isso já tinha. Então, o que se identificou, olha, não é correto, vamos dizer, um servidor público receber como aposentadoria o último salário que ele recebeu, vamos dizer, antes de aposentar, ao passo que um trabalhador do setor privado recebe o máximo do INSS e uma eventual complementação. Então, o que se propôs? Vamos fazer uma igualdade de tratamento. Então, o que acontece no concreto? A partir de 2013, nenhum servidor público, vai receber, a título de aposentadoria, quer dizer, quem entrou no serviço público, porque se garantiu o direito adquirido para quem já estava, acima do teto do INSS, é isso, simplesmente isso.
E se criou, assim como tem previdência complementar para os outros trabalhadores, um fundão, como a gente chama, da União, que é o Funprev. O pessoal da Justiça, como, né, sempre se achou um pouco melhor do que os outros, não sei se tem alguém do Judiciário aqui, desculpa, eles criaram um outro, porque eles falaram, não, nós não confiamos nesse aí, e criavam o Funpresp-Jude, que é o Fundo de Previdência Complementar dos funcionários do Judiciário. Então, quando a gente vê o governo fazer aqueles cálculos, porque em 2060 os gastos... Isso é tudo mentira. Porque, a partir de um certo momento, eu vou estar morto, né? E o que vai acontecer? Os novos entrantes no serviço público, a partir de 2013, 40 anos depois, todos eles vão receber um teto, que é o teto igual ao do regime geral da Previdência Social. Então, na verdade, a curva ela cai daqui para frente. Tá certo? Isso é importante também a gente dizer, porque quando eles fazem aquelas projeções catastrofistas, muitas vezes, por isso que eles não abriram, né, Marco, as informações, quer dizer, as bases dos cálculos estão, no mínimo, equivocadas, tá certo? Mas, então, quer dizer, isso só para a gente ter uma ideia de... Veja, eu falei rapidamente para vocês, ao longo de 5 décadas, como aconteceram reformas importantes, tá certo? Quer dizer, então, essa reforma, ela não é uma reforma que veio num horizonte de um deserto que nunca tinha sido alterado por nenhuma reforma. Só que ela é diferente, tá certo? Quer dizer, ela teve, e aí a gente tem que dar a mão à palmatória, a coragem política, o Guedes representou essa coragem política, que o sistema financeiro nunca teve de explicitar. Eles eram um pouco envergonhados até de olhar o quê? Você tem um fundo público, que são quase 700 bilhões que são girados a cada ano, tá certo? Olha só, 700 bilhões. O Guedes está prometendo, em 10 anos, resolver alguma coisa em torno de 1 trilhão. Agora parece que vai diminuir um pouco. Isso aí eles geram em um ano, 700 bilhões. Que é um recurso que é gerido no interior do Tesouro Nacional. É o regime geral da Previdência Social, que é isso que vocês já devem ter conversado bastante nas outras falas, o chamado regime de repartição. Então, quem está na ativa contribui, monta esse fundão, e esse fundão, ao longo do ano, ele é distribuído na forma de benefício para quem tem se aposentado. Agora, vocês imaginam, né, os colegas do Chile viveram provavelmente isso lá, o olho gordo que o sistema financeiro não tem para lançar mão da gestão desse recurso, ainda mais com as taxas de administração no Brasil, que são elevadíssimas. Vocês reclamam da taxa de vocês, vai ver quanto que aqui os fundos financeiros cobram dos clientes. É uma loucura, entende? E aí, exatamente, eles estão recebendo um presente, né? Quer dizer, o Paulo Guedes teve a coragem política e falou, acabou a brincadeira. Agora, a Previdência Social não é mais política pública, não é mais direito de cidadania, ela passa a ser um mercado, uma mercadoria, assim como tem outros, né? Tem seguro da casa, tem seguro saúde, tem seguro do carro, vai ter o seguro velhice, né? E daqui a 35 anos, tá certo? Cada um dos que começarem a cotizar, né, junto a uma instituição financeira, vai chegar lá na porta do gerente e vai bater e falar, quero a minha previdência. Ah, mas não era bem assim. Não, mas não foi isso que eu... Vai reclamar com quem? Vai no Banco Central, vai na SUSEP, vai estar na agência que foi eventualmente criada, né, para dar conta disso? Não tem sentido. Vamos fazer uma volta ao contrário, quer dizer, estamos em 2019. 35 anos, alguém começou a fazer uma poupança, mês a mês, lembrando, sem a contribuição do patrão, da empresa, sem nenhum aporte do setor público, é a conta do seu João consigo mesmo. E fora as dúvidas, né? Ficou uma época desempregado, como é que vai recolher? Ficou doente, teve um acidente de trabalho, tudo isso está fora. Se ele recolhesse em 1984, o que aconteceu de 84 para cá? A maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Você teve Plano Cruzado em 86, teve Plano Cruzado 2 ainda em 86. Vocês me corrijam se eu esquecer alguém. Você teve Plano Verão, você teve Plano Bresser, você teve Plano Collor e você teve Plano Real. Cada um desses planos, quer dizer, as perdas para os poupadores, para os correntistas bancos, foram bilionárias. Tem ações correndo até hoje, mas é da ordem de centenas de bilhões de perdas. Você imagina, o cara começou poupando lá, eu ainda não consegui fazer esse exercício, já tinha prometido em algumas palestras, mas eu ainda vou fazer. O quanto o seu João, que poupou desde 84, teria hoje, o dinheiro virou pó. Esse dinheiro não existe. E ele vai reclamar com quem?
Não necessariamente os próximos 35 anos vão ser iguais a esses, mas a gente não pode brincar, tá certo, em 3 décadas e meia, e tirar qualquer garantia de recurso público e garantia do Estado. Por isso que a Previdência é um direito, não é uma mercadoria que cada indivíduo vai negociar, né, isoladamente com o seu banco. Vai negociar com o banco a sua dívida no cheque especial. Vai achar com o banco que o seguro do carro está muito caro. Ele manda, vai procurar no outro. Né? Quer dizer, isso aqui não é uma assembleia de plantadores de tomate, né? Que você vai ficar negociando o preço, esperando o final da feira para, né, o preço baixar. Não existe isso. É um mercado extremamente concentrado e extremamente poderoso. Por isso que a presença do Estado, quer dizer, como garantidor desse direito, é muito importante. Tá certo? Então, o que a gente está passando? Quer dizer, além dessa ideia de você promover um desmonte ou uma destruição, tá certo? Como está proposta, pelo menos, na PEC. Né? Depois a gente vai discutir o que for a forma final do relator e o relatório votado na comissão. Tá certo? Mas o fato é o quê? Você está promovendo a médio e a curto e a médio prazo a inviabilização do RGPS. Vocês lembram, na parte da manhã, alguém falou, mas por que eu vou contribuir? Né? Quer dizer, eu estou com 20 e poucos anos, tá certo? Esse sistema, todo mundo está dizendo que está falido. Eu não vou. Primeiro que eu não tenho emprego, né? Quer dizer, então a empresa não recolhe a minha parte, eu estou mal vivendo para pagar as contas de comida, de alimentação, de habitação e de transporte. Você acha que vai sobrar alguma prioridade para pagar uma cotização eventual relativa a 11% do salário mínimo para um negócio que daqui a 30 anos eu estou achando que não vai dar certo? Eles estão promovendo a destruição, quer dizer, da credibilidade desse regime. Entende? E, inclusive, a gente tem uma missão muito forte, quer dizer, além de derrotar a proposta, quer dizer, é de recuperar a credibilidade. É difícil. Agora, a única certeza que a gente tem é que banco e instituição financeira privada não está, em nenhuma maneira, interessado em garantir direito de ninguém. Eles estão interessados em assegurar o seu lucro. Tá certo? Então, daqui a 30 anos, paciência, quebrou, aconteceu, é uma pena. Corra para a justiça para defender os seus interesses. Se nem na presença do Estado a gente consegue fazer isso, quer dizer, o que pensar do ponto de vista de estar jogado a lógica da disputa no setor privado? Porque é importante a gente ver, por exemplo, eu sempre cito o exemplo da minha mãe, né, Dona Rosa, está com 86 anos. Ela sempre foi uma profissional liberal, é arquiteta, ela nunca foi assalariada. Dona Rosa passou a vida dela toda indo todo mês no INSS contribuindo. Porque o contrato social, na época, dizia, olha, a senhora vai contribuir X e, quando a senhora se aposentar, a senhora vai receber o equivalente a 10 salários mínimos. Ela fez isso durante 35 anos. 10 salários mínimos, hoje seria 9.900 alguma coisa. Ela recebe 2.500. Isso é porque é o Estado brasileiro garantindo. E entrou na justiça, e tem a associação de aposentados, tem não sei, e não resolve. Por quê? Porque, sistematicamente, infelizmente, a justiça brasileira acaba dando sempre razão, né, para os poderosos. Agora, imagina a situação dela se nem o Estado, nem o INSS da vida ela tivesse. Quer dizer, ela ia estar com muito menos recursos ainda. Tá certo? Quer dizer, então, eu acho que quando a gente pensa, né, quer dizer, o modelo que está se pensando para uma reforma, quer dizer, o primeiro ponto, não é assim que se faz reforma previdenciária. Né? Quer dizer, exatamente por ser um impacto intergeracional, por ser um debate que envolve os trabalhadores, os aposentados, as empresas, os especialistas, isso tem que ser uma coisa muito bem conversada. Tá certo? Quer dizer, mandar um projeto assim, feito de última hora, desculpa a expressão, nas coxas, não vai resolver. E a gente está percebendo. E se resolver, é só pela maldade, porque esse é outro vício de origem. Eles chamam de reforma um processo que visa exclusivamente a redução de direitos. Isso não é reforma, isso é destruição. Então, o que é? Não, mas você está dizendo que não precisa de nenhuma reforma? Hoje eu digo, não precisa de reforma. Porque se abrir o debate para alguma reforma, vai ser a reforma intoxicada pelo debate do corte de despesas.
Mas regimes previdenciários, eles estão permanentemente em mudança, porque a sociedade está permanentemente em mudança. É óbvio. Então, você vai dizer, não, a população está envelhecendo em relação a 3, 4 décadas atrás. Está bom, mas ela não vai envelhecer amanhã. Ela não vai envelhecer o ano que vem. Então, você tem que fazer um debate profundo e amplo para a sociedade perceber qual é o modelo de previdência que a gente tem. Perfeito. Tá certo? Agora, quer discutir o conjunto? Tá bom, então por que não discutir receita? Quer dizer, é importante ter um regime previdenciário público? Isso é uma conquista da sociedade? Lógico que é. Quer dizer, vocês imaginam a Inglaterra há 200 anos atrás. Quer dizer, a normalidade era as pessoas morrerem com 40 e poucos anos e crianças com 5, 6 anos estarem trabalhando. Ou no Brasil, há 100 e poucos anos atrás. Né? Quer dizer, o trabalho escravo era considerado um trabalho natural. E assim como tem gente brigando, né, pela coisa da reforma previdenciária, se dizia, não, imagina se eu tiver que pagar o meu trabalhador, o país quebra, o Brasil quebra se não tiver mais o regime de escravidão. E não é assim. Quer dizer, a gente tem conquistas e essas conquistas têm que ser preservadas. Quer dizer, a pessoa não trabalhar até os 18, 20 anos é uma conquista civilizatória. Isso é uma fase da idade, da infância, da adolescência, que a pessoa está estudando, não precisa trabalhar. Nem isso o Brasil consegue garantir, infelizmente. A condição da inatividade é a mesma coisa. A partir de uma certa idade, o vagabundo, né, como alguns pensam, vai ter o direito de usufruir da sua vida. Ele passou a vida toda trabalhando e agora ele vai ter o direito ao lazer, à viagem, a ficar com a família, com os netos, o que for. Mas é o direito a não trabalhar. Isso é um direito, isso não é uma distorção, né, de alguém que está prejudicando o coletivo, de maneira nenhuma. Tá certo? Da mesma maneira que a gente a criança não pode trabalhar. Ah, então, você está impedindo? Não, a sociedade é que se organize para criar um modelo social, aí, através dos impostos, por exemplo, para garantir saúde, educação e aposentadoria para quem já cumpriu as suas missões. Tá certo? E, só para fechar, não sei como é que está o meu tempo aí, se não... Só para fechar, quer dizer, é importante a gente chamar a atenção para o debate político, né, que está colocado agora, só para a gente finalizar. Quer dizer, como houve uma série de mudanças anunciadas, pelo menos, tá certo? Nesses últimos dias, nessa última semana, então, tem algumas diferenças em relação à PEC original e aquilo que o relator, né, o deputado Samuel Moreira, está anunciando como eventualmente seja o seu relator. Não tem garantia nenhuma, gente. Quer dizer, tem uma pressão danada do Paulo Guedes, da equipe econômica, dos agentes do sistema financeiro também, porque ele retirou a capitalização, né? Mas ele não retirou, ele anunciou que ia retirar. Ele pode voltar a incluir no relatório, pode acontecer de, na comissão ainda, alguém apresentar uma emenda e ela eventualmente ser aceita. Depois da comissão, a gente ainda vai para o plenário da Câmara, que podem ter emendas chamadas destaque de votação em separado. Tem uma dinâmica parlamentar muito complicada, mas a gente não pode cair na ilusão, quer dizer, de recuar achando que eles recuaram. Não, de maneira nenhuma. Não tem garantia de nada, inclusive porque depois vem para o Senado, né? Quer dizer, que começa outro capítulo da novela, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura, primeiro, de denunciar, né, quer dizer, as maldades cometidas pela reforma, mostrar que a questão fiscal não se resolve, a questão da retomada do crescimento, muito menos, tá certo? E que as mudanças eventualmente necessárias, tá certo? Vocês conversaram isso ontem, de manhã, de tarde, hoje um pouco também, quer dizer, você muda a questão da relação do trabalho, você muda a questão da longevidade, isso é fato. Agora, a gente tem que pensar o conjunto do sistema previdenciário. Tá certo? Que é preservando esses direitos, dizendo que quem tem que contribuir não é só o trabalhador e o aposentado, você tem que ter recursos tributários através de outros setores que não pagam, tá certo? Porque, veja, eles falam que vão combater os privilégios. Os verdadeiros privilegiados, eles não são nem funcionários públicos e nem trabalhador que recebe 1 ou 2 salários de aposentadoria. Os verdadeiros privilegiados estão fora, eles vivem de renda que não depende daquilo que a gente chama como renda previdenciária. E é isso que tem que ser taxado, porque o que faz é exatamente o oposto. Né? Você pega rendas, por exemplo, de lucros e dividendos, né, que deveriam ser tributados justamente para promover mais
justiça social, tá certo? E isenta. Então, quem é o privilegiado? Quer dizer, é o cara que ganha um salário mínimo, né? Porque se aposentou e não conseguiu provar que trabalhou a vida toda no campo, né? Porque não tinha nem carteira de trabalho naquele tempo onde ele trabalhava, né? Tá certo? Ou ele trabalhava como safrista, 3 meses no corte de cana, entendeu? Parece que esse cara não conhece o Brasil. Então, é isso. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ficar um pouco de olho atento, né? E não cair na ilusão da gente se desmobilizar achando que, eventualmente, houve um anúncio, né, de um recuo em alguns pontos. Isso é importante, mas a estratégia de derrota do projeto, eu acho que ela está mantida. Tá? Então, muito obrigado. Não te apresentei, né? Professor Guilherme Melo, que chegou um pouquinho depois de ter começado a apresentação. Vou passar a palavra para ele, para a gente não se prolongar mais muito. Bom, primeiro, obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Democratize, do IRI. Obrigado a vocês que estão aqui, compareceram, estão interessados nesse tema. Bom, a mesa o tema da mesa aqui que a gente está colocando é os impactos econômicos e sociais da reforma da Previdência, né? Então, o Paulo já fez o histórico aí das mudanças na Previdência. Eu não vou acrescentar muito mais coisas sobre isso. Eu queria me focar exatamente nesses dois temas. Quais são os impactos econômicos dessa proposta de reforma da Previdência e quais são os possíveis impactos sociais. Vamos começar pelo econômico. Aqui a gente tem pelo menos 2 discussões diferentes a fazer. Uma é o grande objetivo da reforma, que é a questão fiscal. Se você olhar todos os estudos feitos pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Reforma da Previdência, todos eles versam sobre o mesmo tema. O quanto vai ser economizado em 10 anos, o quanto vai cortar. E entenda bem, quando a gente está falando economizado, quer dizer que o governo não vai gastar e alguém não vai receber, certo? Então, por exemplo, quando alguém virar e falar para vocês assim, mas a proposta deles, que caiu agora no relatório, talvez volte, mas eu acho que essa não volta, do BPC, de voltar para 60 anos e a partir de 60 anos o cara poder optar por ganhar R$400, ele vai falar, é melhor para o trabalhador. Bom, se fosse melhor para o trabalhador ia receber mais e o gasto de BPC seria maior. Se você está falando que você vai fazer essa mudança e vai gastar menos com BPC, quer dizer que o trabalhador vai receber menos. Portanto, é pior para o trabalhador. Né? Dentre outras coisas que eu posso tocar aqui, por exemplo, uma outra que eu acho muito boa, desses contos que falam assim, que toda a propaganda do governo é sobre quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Não é isso? Vocês veem na televisão, no rádio. O que eles estão falando? Eles estão falando das alíquotas marginais. Então, hoje, quem ganha um salário mínimo contribui com 8%. Vai passar a contribuir, vai ter um desconto, 7,5%. Um desconto realmente relevante, né? 0,5% do salário mínimo, ele vai economizar por mês. Só que, para ele se aposentar hoje, ele precisa contribuir durante 15 anos. E na nova regra, isso eu estou falando para homens, agora para mulheres mudou, ele precisará contribuir por 20 anos. Ou seja, se você somar o total de contribuição com a alíquota de 8% em 15 anos, ou 7,5% em 20 anos, os 7,5% em 20 anos ele vai contribuir mais. Ele não vai contribuir menos. Então, quem ganha menos vai contribuir mais. E quem ganha mais também vai contribuir. Todo mundo vai contribuir mais. Para piorar, a outra parte que eles não contam é quem ganha menos vai contribuir mais e vai receber menos. Porque reforma da Previdência é isso. Quando eles falam em reforma da Previdência, não é essa que o Paulo está falando de pensar o sistema previdenciário. Essa é outra, seria outro debate, não é isso. Quando eles estão falando de reforma da Previdência, eles estão falando em 2 coisas. Dificultar acesso e reduzir benefício. É disso que se trata a reforma da Previdência. E é por isso que você economiza, certo? Se você não dificultar acesso e não reduzir o valor do benefício, você não economiza. Para você economizar, você precisa fazer
Ou uma, ou outra, ou as duas coisas. No caso deles, são as duas coisas. Você dificulta o acesso ao benefício e quem consegue alcançar as condições para acessar o benefício tem um benefício menor. Isso é reforma da Previdência. Do ponto de vista fiscal, eu acho que tem duas discussões que a gente tem que fazer em separado. A primeira discussão é a discussão da PEC como foi apresentada. A PEC, como foi apresentada, prevê o regime de capitalização. E prevê um regime de capitalização que substituirá, é alternativo ao regime atual de repartição. Ou seja, quando os mais jovens, que ainda não têm carteira de trabalho, forem entrar no mercado de trabalho, eles vão ter que optar. Ou eles vão optar pela velha Previdência, regime de repartição, direitos trabalhistas, encargos sociais, certo? Ou eles vão optar pela nova Previdência com a nova carteira verde e amarela. Nova carteira de trabalho verde e amarelo. Sem encargos sociais, eventualmente até sem contribuição patronal para a Previdência, etc, etc. Obviamente que o patrão vai querer contratar todo mundo pela nova carteira verde e amarela, porque aí ele não contribui pela Previdência, ele não paga benefícios sociais, ele não paga nada, né? O cara não tem direito nenhum. Então, todo mundo vai começar a ser contratado pela nova carteira, não vai ter emprego na velha carteira. Né? E aí, você vai acabar com a velha Previdência, que é o regime de repartição, e vai transitar rapidamente para a nova Previdência, que é o regime de capitalização. Essa transição, todos os estudos que a gente tem, mostram que tem um custo absolutamente inviável. Sendo otimista, assim, vai custar em torno de 160% do PIB, uns 8 trilhões. Por aí. Não, mais, 9 trilhões por aí. Vai, que seja 9 trilhões, vai. 9 trilhões. Ele quer economizar 1, né? Vai custar 9 em 40 anos. Ou seja, é inviável. Então, essa proposta fiscalmente é inviável. Ou a equipe do governo percebeu que era inviável, porque só o Paulo Guedes, que defendia isso desde a década de 90, quando ele escrevia lá no Globo, ninguém dava bola para ele. Desde o Pinochet, exatamente, desde o Pinochet. Ele estava lá, fez a besteira e continua aquele que é convicto né, nos erros. Ele é convicto dos erros dele. E aí a equipe percebeu e começou, eu fui em uma audiência lá, e o próprio cara do governo falou, não é esse negócio de ser alternativo, é uma previdência complementar a que já existe. Eu falei, mas a partir de quando? Quais são os... não, isso vai ser definido depois, a gente tem... Uns falam que tinha estudo, outro falava que não tinha estudo. Era uma confusão, porque não está assentado nem dentro do governo exatamente o que vai ser. Claro que eles querem fazer uma complementar e jogar o teto do INSS, do regime de repartição, lá para 2.000. Aí, a partir de 2.000, 3.000, repartição. Quanto mais baixo o teto, mais dinheiro vai para a capitalização, desculpa. E quanto mais baixo o teto, maior o custo de transição. E mais inviável fiscalmente fica a proposta. Né? Então, do ponto de vista fiscal, a proposta de capitalização é inviável para um país como o Brasil. Isso para não falar, depois eu vou falar dos impactos sociais, um pouco disso. Agora, e se não tiver capitalização? E se for o relatório do relator, como foi apresentado? Bom, aí você tem uma redução no crescimento dos gastos com previdência. Veja, nós não estamos falando necessariamente que os gastos vão cair, não é isso. É que eles vão crescer a um ritmo mais lento nos próximos anos. Essa economia de 1 trilhão não é assim, vai cair 1 trilhão. Não, é que ia crescer esse 1 trilhão e vai deixar de crescer, ou 900 bilhões vai deixar de crescer. Certo? Ao longo, acumulado em 10 anos. Né? Isso resolve o problema da Previdência? Não. Por quê? O Brasil, eu não vou entrar no debate de déficit da Previdência, porque essa discussão, para mim, é a discussão mais estéril que tem. O motivo é muito simples. A Previdência, a Seguridade Social brasileira, é um regime tripartite. Tem trabalhador, patrão e Estado. O Estado, hoje, contribui em torno de 30 e poucos por cento com esse sistema, certo?
Em outros países, na Dinamarca, é 70%. O Estado é o principal participante, né? Aí você vai falar, o Brasil gasta muito ou pouco? Qual é o critério que eles vão usar? Uma comparação, que eu acho melhor do que a discussão de déficit, porque o déficit, na prática, é a participação do Estado no regime. É a mesma coisa você falar que o gasto em saúde é deficitário, mas é óbvio. Educação pública é deficitário, mas é óbvio. É o gasto do Estado, é a participação do Estado no sistema, certo? Então, todo o gasto do Estado aumenta, joga para o lado do déficit, toda a arrecadação do Estado joga para o lado do superávit. Então, essa discussão é absolutamente estéril. Se tem déficit ou não tem. Por todos os cálculos, até 2015, o regime, como o Paulo disse, o regime urbano era superavitário. A Seguridade Social como um todo, como prevê a Constituição, até 2015 também era superavitária, mas como prevê a Constituição, tirando a HIDRU, não sei o quê. Mas esse debate, para mim, como eu falei, é irrelevante. E se a gente quiser ter déficit da Previdência? A gente tem déficit em outros, na saúde, na educação. E se a gente fala, não, mas eu quero garantir esses direitos. Então, o Estado tem que decidir como vai financiar esses direitos. Essa é a questão. Então, a questão não é o déficit ou não déficit. A questão é quanto a gente gasta e quanto a sociedade está disposta a mobilizar de recursos para pagar esses direitos. Hoje, eles sempre apresentam um gráfico que mostra o Brasil como um ponto fora da curva. O Brasil gasta em torno de 12% do PIB com Previdência. E outros países, isso é um gasto parecido com o de outros países que têm uma estrutura etária muito mais avançada do que o Brasil, com uma participação de idosos muito maior. O Brasil é um país razoavelmente jovem, né, que tem já um gasto de um país velho. Qual o problema? É que esses países velhos, eles têm algumas outras características. Por exemplo, se você comparar, eles falam, compara com outros países parecidos com o Brasil. Então, os outros países parecidos com o Brasil gastam 8%, 9%, 7% do PIB com Previdência. O Brasil gasta 12%, gasta muito. É verdade. Esses países têm aposentadoria rural? Eles têm benefícios de prestação continuada? Eles têm regimes especiais? O que acontece, por um lado, é que o desenho da Seguridade Social brasileira é um desenho bastante abrangente. Não é que ele é, como alguns falam, ele é muito complacente, é muito fácil aposentar. Não é essa a questão. Ele é abrangente, ele atende pessoas que às vezes nem contribuíram, mas ele atende. E isso foi um acordo social na Constituição de 88, que a gente falou, ninguém vai ficar para trás. Entendeu? E do ponto de vista social, daqui a pouco eu entro, isso deu certo? Claro que deu. Olha o índice de pobreza na velhice. É baixíssimo o nosso índice de pobreza na velhice. Então, a gente elaborou um sistema, certo? Que, obviamente, vai gastar mais do que outros sistemas de outros países que têm uma condição econômica parecida com o do Brasil, mas que não têm esse nível de cobertura, que não atendem essas populações, ou que atendem, mas com benefícios muito baixos. Abaixo do salário mínimo, muito abaixo do salário mínimo, benefícios de renda mínima. O Brasil não. Ele atrela os benefícios da Seguridade ao salário mínimo, ou pelo menos atrelava até essa reforma. Então, a gente quer manter isso? Se a sociedade falar, não, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer é manter isso. Ótimo. Então, o debate não é déficit ou superávit, é como financiar esse gasto. Certo? E aí tem várias questões de como financiar esse gasto. Uma delas é um fato que o Paulo já falou, que, bom, se a gente olhar para a realidade atual, a gente está ferrado. Sabe por quê? Porque uma parte do financiamento vem de patrão e vem de empregado. Só que o patrão não está contratando o empregado, então nem o patrão contribui, nem o empregado contribui, obviamente o déficit vai lá para cima. É óbvio. Com esse nível de recessão que a gente está, de depressão que a gente está, e a gente está voltando para a recessão agora, para piorar as coisas, não há previdência, sistema previdenciário que aguente. É óbvio. O Estado tem que aumentar cada vez mais a sua participação, porque a participação de trabalhadores e empregadores cai. Certo? Então, tem um componente conjuntural nessa questão, né? Agora, tem um componente aí que é estrutural e que é pouco discutido, que é o fato de que o mercado de trabalho está mudando, que o capitalismo está mudando no mundo,
certo? E que o emprego começa a se tornar, os níveis de desemprego normais começam a se tornar mais altos do que eram no passado. E que a precarização começa a se tornar regra. A pejotização também começa a se tornar regra, em particular no Brasil. Ou seja, o que a gente está observando é que não dá para ficar contando com contribuição de empregador e trabalhador para sustentar a Seguridade, porque vai ter cada vez menos trabalhador empregado, e os que tiverem empregados não necessariamente são formalizados, e não necessariamente contribuem, às vezes podem ser PJs, que contribuem muito menos, né? Então, você teria que repensar o sistema de financiamento da Seguridade Social, coisa que não está nem em questão. Como? Fazendo mudança tributária, tributando grandes patrimônios, grandes rendas, transações financeiras, grandes transações financeiras, não a do pobre, pegando isso e direcionando para financiar a Seguridade Social. Porque é estrutural esse problema, no mundo inteiro. O Estado vai ter que aumentar a sua participação no financiamento da Seguridade Social, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo. Aí a gente tem duas opções. Ou, não, eu, Estado, me recuso, então acabou a Previdência. Daqui a 40 anos, cada um por si, capitalização, visão do Paulo Guedes. Certo? Cada um por si. Quem conseguir economizar, ótimo. Quem não conseguir, a gente, no máximo, com sorte, garante uma renda mínima aqui, tá? 200, 300 reais, não sei o quê. E é isso. Outra opção. O Estado fala, não. Diante do cenário de diminuição dos empregos, de informalidade, não sei o quê, ao invés de eu retirar a Seguridade do trabalhador, eu vou encontrar uma maneira de financiar a Seguridade do trabalhador. Para isso, eu preciso repensar todo o sistema de financiamento tributário. A gente está na primeira linha hoje. O debate da reforma é a primeira linha. É o seguinte, diante desse cenário, o Estado quer sair totalmente, regime de capitalização, ou dificultar o acesso e reduzir o benefício, que é o que o Paulo chamou de reformas paramétricas. Agora, essas reformas paramétricas, como estão no relatório do Samuel, elas vão reduzir o gasto previdenciário em relação ao PIB? Provavelmente não. Vai depender muito, sabe do quê? Do crescimento do PIB. Mas, se a gente continuar numa trajetória de crescimento baixo, como, sabe, 2%, 3%, você vai continuar com 12%, 11%, 13%, 14% do PIB. Então, essa ideia de que a reforma previdenciária vai resolver os problemas fiscais do Brasil, não vai resolver os problemas fiscais do Brasil. Os problemas fiscais do Brasil vão ser resolvidos com retomada do crescimento, retomada do emprego, retomada da renda, retomada da formalização, uma profunda reforma tributária, certo? Um projeto de desenvolvimento que inclua as pessoas não só como consumidores, mas como cidadãos. Aí você vai ter uma economia muito mais dinâmica, que vai gerar muito mais receita, e, de alguma forma, você vai equilibrando os problemas fiscais, que foi o que aconteceu no governo Lula. Você tinha superávit primário, a dívida caiu, certo? Agora, se você continuar com baixo crescimento, alto desemprego, informalidade, né, todas essas questões, obviamente não há equilíbrio fiscal possível. Então, eu acho que, do ponto de vista fiscal, a gente tem que separar as questões. Problema de financiamento. Como é que se resolve? Visão Paulo Guedes. Estado sai, deixa tudo no ombro do trabalhador, modelo de capitalização. Problema, o custo de transição é impagável e vai ferrar o Estado de qualquer jeito. Então, está descartada. Segunda solução, solução Samuel, solução do PSDB. Faça as reformas paramétricas, dificulte o acesso, reduz o valor de benefício, né, e, com isso, evita que o gasto previdenciário cresça muito aceleradamente. Isso resolve o problema? Também não resolve o problema. Ele pode não
exacerbar o problema fiscal, mas resolver o problema não se resolve. O problema fiscal se resolve com outras mudanças, certo? Isso é do ponto de vista fiscal. Tem uma segunda questão econômica que eu acho importante a gente tratar, que é a segunda venda, a segunda propaganda do governo, que não só a reforma da Previdência vai resolver a questão fiscal, dizem eles, como vai resolver o problema do crescimento. Aí é o que eu chamaria de hipótese heróica, né? É a hipótese heróica. Tem um herói aí sendo questionado aí hoje, inclusive, vamos ver qual a hipótese heróica que ele vai usar para salvar a situação dele. Mas qual é a hipótese heróica? A hipótese heróica é que você, tirando dinheiro dos idosos, inclusive dos idosos de baixa renda, isso vai fazer a economia crescer. Vocês conseguem entender a lógica disso? Você tem lá uma porção de velhinhos que ganham R$1.000, R$2.000, R$2.500, R$1.500, certo? Você fala assim, eu não vou mais dar dinheiro para vocês. E é isso que vai fazer a economia crescer. É o governo tirar renda das pessoas que vai fazer a economia crescer. É uma hipótese heróica, né? Por que heróica? Porque ela depende de um fator. Ela depende que o evidente impacto contracionista de uma medida como essa, porque é evidente, né? Você está tirando dinheiro das pessoas, essas pessoas vão deixar de consumir, vão deixar de tomar crédito, e aí as empresas vão deixar de produzir, vão deixar de contratar. Bom, então é evidente que tem um impacto contracionista você tirar a renda das pessoas, né? Não precisa ser não precisa nem ser economista para entender essa lógica, entendeu? Você tirou a renda das pessoas, diminui o consumo, diminui a produção, bom. Agora eles falam, não, mas isso vai ser compensado. Vai ser compensado pelos empresários, que vão ficar muito otimistas, muito animados, né, muito confiantes, e vão investir. Vão investir, vão contratar, o emprego vai aumentar. Quantas vezes vocês já ouviram essa história? Vamos pegar só de 2014 para cá, né? Era assim, o ajuste fiscal do Levy. A gente vai fazer o ajuste fiscal, vai aumentar a confiança e vai retomar o crescimento. A economia foi para o buraco, 3,5% de queda do PIB. Ah, não, o problema não é o ajuste fiscal do Levy, o problema é a Dilma, tem que tirar a Dilma. Então, tira a Dilma. Aí, tira a Dilma logo no começo de 2016. Não, agora vai, porque agora vem a confiança. E veio a confiança mesmo, a confiança subiu naquela época. Mais 3,5% de queda do PIB em 2016. Não, sabe qual é o problema? O problema é que o Estado está gastando muito, então a gente tem que fazer que o Estado pare de gastar por 20 anos, colocar isso na Constituição. Aí você fala, mas nenhum país do mundo fez isso. Não, mas no Brasil a gente vai fazer e vai aumentar a confiança. Aí você aprova a emenda constitucional 95. Aumenta a confiança. 1% de crescimento depois de duas quedas de 7% acumulado. Quer dizer, você estagna no fundo do poço. Ah, não, agora, sabe qual é o problema? O problema é a reforma trabalhista. Se a gente tirar direito do trabalhador, aí vai aumentar a confiança do empresário, aí ele vai contratar e vai crescer. Mais 1% de crescimento em 2018. Aí não, agora, sabe o que é? O Temer é muito ruim, assim, ele meteu nesse negócio da JBS. Vamos tirar o Temer e colocar um novo governo, que aí vai aumentar a confiança. Aí o Bolsonaro assume e dispara a confiança. Estamos voltando para a recessão. Primeiro trimestre já de queda do PIB, segundo trimestre provavelmente vai ter queda do PIB também. Aí agora é reforma da Previdência. Você sabe o que isso me lembra? Eu sou um fã de Chapolin, né? Chaves e Chapolin. Tem um episódio muito bom do Chapolin, dentre os vários episódios muito bons do Chapolin, todos são ótimos. Mas um que me lembra que ele está num bar e o dono do bar expulsa ele do bar várias vezes. Aí ele expulsa uma vez. Aí ele sai todo assim, bate a roupa e fala assim, podem me enganar uma vez, mas não me enganam duas vezes. Aí ele entra de novo no bar, aí expulsam ele de novo no bar. Ele fala, podem me enganar duas vezes, mas não me enganam três vezes. Aí corta, ele fala assim, podem me enganar 35, quantas já foram? É mais ou menos o povo brasileiro. Quantas vezes a gente vai ser enganado com esse discurso da confiança? Porque a confiança, gente, eu gosto de usar, é que nem a corda. Ela consegue puxar você para baixo, mas ela não consegue empurrar você para cima. Então, se a confiança cai muito, ela consegue puxar o PIB para baixo, porque as pessoas... Mas ela não consegue, não é porque aumentou que você vai empurrar o PIB para cima, entendeu? A corda não empurra ninguém para cima. Ela só puxa você para baixo. Tem uma outra coisa que é fundamental. O que causa a confiança? A gente tem uma longa discussão com isso. Claro, anúncio de reformas, isso momentaneamente podem gerar choque de confiança. Mas, estruturalmente, a confiança só vem quando o país cresce.
Quando tem demanda. Empresário só investe quando tem gente para comprar. Quando tem gente que vai comprar o produto dele, ele sabe que vai dar lucro. Ele não investe porque o velho vai ganhar menos. Eu costumo usar também essa história. Vocês sabem que, principalmente no interior do Nordeste, você tem a Feira do Velho, né? Vocês já ouviram falar na Feira do Velho? A Feira do Velho são feiras que se organizam em cidades pequenas do interior e que, basicamente, quem frequenta são os velhos. Porque é uma feira organizada, inclusive, nos dias do pagamento da aposentadoria. Com Bolsa Família também, né? Ou seja, é uma feira que depende. As cidades, mais de metade dos municípios brasileiros recebe mais renda da Previdência Social do que do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, essas cidades dependem de uma Previdência Social robusta para se dinamizarem, para ter comércio, para ter produção, para ter demanda, né? Então, essa hipótese heróica de que o país vai crescer porque aprovou a reforma da Previdência, convenhamos, é querer ser enganado pela 35ª, 36ª, não sei quantas vezes a gente vai ser enganado, né? Então, do ponto de vista econômico é isso. Eu já vou caminhar para o final para falar do ponto de vista social, a gente abre para vocês. Então, se do ponto de vista econômico você não vai resolver o problema fiscal e, muito provavelmente, vai ter um impacto contracionista, talvez no curtíssimo prazo você tenha um pequeno soluço de crescimento, mas estruturalmente o impacto da reforma da Previdência é contracionista. E do ponto de vista social? Porque um dos argumentos que se usa é o seguinte: a Previdência Social ela é concentradora de renda, certo? Então, está justificado. Porque eu, como uma pessoa progressista, não sei o quê, não concordo que gastos públicos concentradores de renda devem ser muito bem avaliados. Quer dizer, podem existir, mas desde que sejam muito bem justificados, certo? Não é qualquer gasto público concentrador de renda, tipo gasto com juros concentra renda horrores, né? Os gastos tributários e isenções concentram renda horrores. Então, e são muito mal justificados. Então, tudo bem. Mas o problema é que se você pega os estudos sobre Previdência Social, você vai olhar o quê? O BPC distribui renda, muita. Você pega a chamada curva de Lorenz, que é uma curva de distribuição de renda, né? E você vai perceber que o BPC ajuda a distribuir renda. A aposentadoria rural distribui renda. O INSS, o regime geral, que a gente chama, distribui renda. Aí alguém vai falar, mas é pouco. Claro que é pouco. A renda média no Brasil é baixíssima. Alguém que ganha um salário mínimo já está entre os 40% mais ricos. Aí o pessoal fala, os benefícios do INSS são concentrados entre os 30% mais ricos. 30% mais ricos é quem ganha acima de R$ 1.300, R$ 1.500. O argumento, por exemplo, para cortar o abono salarial é que quem recebe o abono salarial é privilegiado. Quem recebe o abono salarial é quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos hoje. Esse é privilegiado. Porque se você olhar a estrutura de distribuição de renda, quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos realmente está entre os 40%, 30%, 20% mais ricos. Então, a análise de distribuição de renda no Brasil não pode ser feita a partir de décimos. 40%, 30%. Tem que ser a partir dos últimos centésimos. Quem realmente é rico no Brasil e concentra a renda no Brasil são os 3%, 4% mais ricos. É isso. É ali que está o problema. O regime geral, em média, paga benefícios de R$ 1.300. Esse cara está entre os 40%, entre os 30% mais ricos no Brasil. Mas é uma desfaçatez falar que é um privilegiado, né? Alguém que ganha R$ 1.300. Então, quando a gente está falando de distribuição de renda, mesmo assim, o INSS distribui renda. Só pegar o estudo do professor Rodolfo Hoffmann, da Unicamp, que é uma autoridade assim no assunto do ponto de vista técnico, está escrito lá, o INSS distribui renda. O que concentra a renda? A aposentadoria dos servidores públicos. Mas aí nós temos vários poréns. Em primeiro lugar, boa parte do desequilíbrio no setor público, uma parte importante disso, está, sabe aonde? Nos militares. Os militares. Curiosamente, os militares vão ganhar de presente uma reforma bastante leve e uma reformulação no plano de carreira que vai aumentar o salário deles. Então,
Mas vamos tirar isso de lado. E o resto? Bom, como o Paulo falou, as várias mudanças na Previdência foram colocando novas regras para os servidores públicos, e eu hoje sou um professor, o Marco também, eu acho, né? Entramos depois de 2013, e, portanto, vamos nos aposentar com o teto do INSS. Certo? Ah, mas você tem os velhos servidores públicos que entraram antes de 2003 e vão se aposentar com paridade. Ou tem a possibilidade de se aposentar com paridade. É verdade, você tem. Mas esse estoque de servidores públicos também contribuiu com alíquotas maiores. Né? O que eu acho? Você quer mexer? Ah, mas é justo um juiz aposentar ganhando 40 mil reais? Eu acho que é um problema distributivo mesmo. Eu acho. Só que ninguém vai conseguir mexer na aposentadoria desse cara, em particular dos já aposentados, porque é direito adquirido. Certo? Então, o que fazer? Simples. Faz uma reforma do imposto de renda e aumenta a tributação sobre quem ganha rendas mais altas. Você vai pegar o juiz, você vai pegar todo mundo que ganha, não só o servidor público. Né? Agora não. O que, na verdade, querem fazer é fazer o trabalhador do regime geral pagar a conta da aposentadoria do juiz. Bom, aí não dá, né? E chamando esse cara aqui do regime geral de privilegiado. Aí não dá. Então, eu vou encerrar falando o seguinte. O que eu acho que seria uma discussão de reforma da Previdência, nos termos que ela está colocada, nem nesses termos mais gerais, que aí seria um pouco utópico a gente pensar em uma grande reforma tributária, nos termos que está colocado. O que eu acho? Tem privilégios no regime previdenciário brasileiro? Existem. Existem. Né? Privilégios no sentido de condições desiguais de aposentadoria. Existem. Muito concentradas em servidores públicos mais antigos. Como é que você vai corrigir isso? Existe a possibilidade de você exigir uma idade mínima? Já se exige idade mínima. Existe uma possibilidade... Eu acho que você pode criar uma regra de transição onde os aposentados do setor público vão se aposentar com as condições parecidas de idade e tempo de contribuição dos aposentados do setor privado. Justo. Certo? E nós, da nova geração, vamos receber o teto do setor privado. Então, ao longo do tempo, esse problema vai acabar. Esse problema de diferença entre o servidor público e o trabalhador privado. Outra questão que a gente poderia discutir, na minha opinião, é a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Porque, de fato, quem se aposenta por tempo de contribuição no Brasil não é pobre. Pobre não se aposenta por tempo de contribuição, porque ele não consegue comprovar 35 anos de tempo de contribuição. Então, quem se aposenta, geralmente, somos nós, servidores públicos, que nos aposentamos um pouco mais cedo, porque nós conseguimos com 35 anos, mas às vezes você entra com 20 e poucos anos no serviço público, você se aposenta com 55, 57, 58 anos. E aí você vai olhar e o trabalhador pobre se aposenta com 65. Você vai falar, bom, vamos equalizar isso aqui? Então acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e cria uma regra de transição. É isso. Agora, é isso. Não é mexer em BPC, não é mexer em aposentadoria rural, não é mexer em aposentadoria dos professores. Por acaso dos professores, fazer um parênteses, eu até acho que, mas os professores também têm uma regra muito... Por que os outros não têm? Por que a enfermeira não tem? Por que o... Não, tudo bem, acho que é justo que discutir essa questão, não tem os professores... Agora é o seguinte, os militares, quando eles foram fazer a reforma, eles fizeram o seguinte, mudaram as regras, muito pouco, mas mudaram as regras, exigindo um pouco mais de tempo de contribuição, um pouco mais de idade, mas se formularam a carreira. Dos professores, você não vai reformular a carreira? Para os militares, tem reformulação de carreira e aumento de salário. Porque eu não duvido que, se você fosse conversar com o sindicato dos professores, ele falasse, olha, tudo bem, a gente topa contribuir um pouco mais para a Previdência, a gente topa ter um pouco mais de idade, não sei o quê, mas vamos reformular a carreira dos professores, respeitar o piso nacional, subir salário, aí tudo bem. Vamos valorizar o professor. Mas não, você não valoriza o professor e dificulta a aposentadoria. Aí você está desvalorizando aquela carreira. Né? Então, eu acho que tem temas que a gente poderia eventualmente discutir. Mas a lógica da reforma não é uma lógica de combater privilégios.
não é uma lógica de equalizar as condições. Se fosse uma lógica de combater privilégios, eles mirariam na hora nos militares. E não miraram. Entendeu? Então, é uma lógica de economizar, é uma lógica puramente fiscalista, sem olhar para o lado da distribuição. Né? Inclusive tomando medidas como a mudança no abono salarial do BPC, que vão piorar a distribuição de renda. Então, é por isso que a gente tem que combater essa lógica, né? E lutar com unhas e dentes para... Eu acho que vai ser aprovada uma reforma. Nesse ponto de vista, eu sou um pouco pessimista. Né? Mas a reforma que for aprovada, que ela seja uma reforma paramétrica, ou seja, não uma reforma que vai trocar a Previdência atual por outra, e nessa reforma paramétrica, que o foco seja no combate às desigualdades. Ah, mas se eu só combater as desigualdades, eu vou economizar menos. Uma pena, a gente vai arranjar algum outro jeito de pagar pela distribuição de renda que a Previdência promove no Brasil, e não só a distribuição de renda, a dinamização econômica dos pequenos municípios, a distribuição regional da renda. Então, é isso. Esse tem que ser o foco. Não pode ser um foco puramente fiscalista. Tá? Desculpa se eu passei do tempo, obrigado.